Fala, meus estagiários, minhas estagiárias. Se você achou que não ia ter Dark Side of the Office, acertou. A gente tá uma semana atrasado, mas eu já abri meu Wikipedia aqui e a gente tá pronto pra gravar hoje nesse feriado Tiradentes. É Tiradentes, né? Sim. Acho que é. Aqui, feriado de Tiradentes. Tiramos o dia do feriado pra gravar pra vocês, então, por favor, acompanhem-nos nesse maravilhoso podcast. Eu tô aqui com os meus amigos, meus amados amigos. Vou apresentá-los pra vocês rapidamente. Temos o Guma. Sempre o Guma aqui em cima, né? Sim, toda vez. Aquele é muito top. Muito top. Guminha que é publicitário, me mandou o currículo dele. Ainda não consegui montar a apresentação de vocês, então vou falar com vocês mesmo. Temos o Guminha aqui, ele que é publicitário. Boa noite, Guminha. Na sequência... Boa noite, meus estagiários. Na sequência, Guilherme Varanauskas, o mais novo popetário. É nóis. Popetário, mano. Popetário. Ele que é do segmento de tecnologia, portfólios e afins. Um dia eu acerto o trampo dele. Na sequência temos o Igor. Boa noite, Igor. Boa noite. Ele que é contador, um dos melhores do Brasil, inclusive, diga-se de passagem. História, inclusive. Sigam ele no Instagram lá, ele sempre movimenta muito bem o Instagram dele. Com dicas de contabilidade e cursos de violão. Chama ele no WhatsApp também, é rápido. Ele responde muito rápido no WhatsApp também. Você que gosta de falar no WhatsApp, chama o Igor que ele responde rapidinho. Coisa de 3 dias ele responde. Na sequência aqui temos o nosso representante do setor público, Ivan. Boa noite, Ivan. Boa noite, meu prezado Cauê, meus prezados estagiários, tudo bem? Muito obrigado. É isso aí. Na sequência temos ele. Porra, é essa? O Michael é muito complexo o que ele faz, então eu vou pedir pra ele falar o que ele fala, o que você faz aí, Michael, pra galera. Porque é muito complexo. Ninguém sabe. Eu não tenho intelecto, eu não tenho intelecto pra conseguir decorar. Mas aí fudeu nele, sabe falar. Eu não tenho intelecto. Hoje eu trabalho numa empresa de investimentos, eu tenho uma fábrica de chá, e eu também tenho uma empresa de consultoria em licitação e alguns serviços públicos. Para empreender. Resumo, ele é o cara que tem o amigo. Em resumo, eu geralmente estou tomando uma cerveja. Sem contar, Resumo, ele é Agostinho Carrara, cheio dos esquemas. grande potencial de amizades, exatamente. Haja visto essas amizades que ele tem aqui que estão em tela. Por último, mas não menos importante, Juanzinho, ele que trabalha com gestão de vendas, né, Ru, no segmento industrial. Manda seu boa noite aí, lindo. Só um adendo, vendas, administração. Faz certo? Tudo, né? Hoje a pauta é quase sua. Também, Igor, é um pouco de cada um. A pauta é sua, rapaz. Vai lá. Boa noite, estagiários. Pauta na sua mão aí. Bom, devidamente apresentados, o Rafinha ainda não conseguiu entrar, talvez. Falta você, Cauê. Eu trabalho também com contabilidade, sou empreendedor assim como o Igor, da parte estratégica lá, do escritório de contabilidade. E meu humilde papel aqui é fazer essa carroça andar. O Rafa talvez entre, se junte a nós aí mais pra frente, se não entrar, tudo bem. Ele volta Pau no cu dele. Pau no cu dele, se não conseguir entrar. O tema que a gente tem pra Gentilmente é o nosso desejo, né? Gentilmente é o nosso desejo. Você que é estagiário, hoje o tema que a gente tem aqui pra vocês é um tema complexo. Talvez, dependendo da... Polêmico! É um pouco polêmico. Não é tão polêmico, mas ele é Polêmica! É intrínseco. Exclamação! Eu gosto desse termo, intrínseco. Poucas vezes na vida eu uso. Inclusive. Intrínseco. Você que é estagiário que tá ouvindo a gente, talvez seja... Soletre. Intrínseco. IN... Transluzente. O tema que a gente tem hoje, estagiário, é o seguinte: herdeiros profissionais, empresas familiares e o processo de sucessão. Caralho, talvez você, estagiário que tá ouvindo a gente, não seja o seu caso. Você, às vezes, é um estagiário realmente... Pode estar inserido em uma empresa, certo? Que pode ter uma linha sucessória. Exato, você pode entrar na linha sucessória, por que não? Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Ou Hoje. talvez você não Ou talvez trabalhe nos negócios da família, mas você sabe que uma hora vai cair a pipa no teu colo. Perfeito, são tantas vertentes. Você pode tanto entrar na linha sucessória sem ser da família, como você pode não ser da família, não querer essa porra e ela sobrar no seu colo também. Tá aí, ó. Que acontece muito também, Esse inclusive. podcast é todinho pra você, tá? Você, principalmente você que é estagiário, que pretende e quer entrar na linha sucessória. Hoje você vai ver o tanto que você vai se fuder se você fizer isso. Ó, pra começar eu quero ouvir de você, Guma. Vou começar com o Guma. Eu sempre começo com o Guma.
Não sei. Vamos começar com o Guizão hoje. Vamos começar com o Gui, vai. Então. Gui, eu quero ouvir de Ele, você. olha, proprietário. Proprietário. Novo proprietário. Boy. Não é da empresa, né? Mas enfim, Goi. a gente fala disso depois, se quiser. Oi. Pra começar, hein, Gui? Independentemente se um negócio é bom ou não. O fato de você ter laços familiares dentro de uma empresa ajuda na continuidade do negócio? Você acha que isso ajuda na continuidade do negócio? Independente de ser bom ou não. Olha, continuidade do negócio, se for no termo corporativo de realmente dar continuidade ao negócio, não sei. Lembrando que todo Tô bem negócio... preparado, né? Tô não. bem preparado. Tentei dar uma enrolada aqui. Lembrando, eu falo da continuidade porque, em tese, né, o Igor pode me lembrar melhor o conceito, a parte técnica, a fundamental disso, é que toda empresa nasce para ser perpétua, né, Igor? Alguma coisa assim? Sim, O princípio da continuidade, é isso? Sim, para perpetuar enquanto ela resolve algum problema, né? Enquanto ela resolve alguma situação social. Então, Exato. Tem até um filósofo muito famoso que ele disse uma vez, que seja eterno enquanto dure, né? Exato. Que dure para sempre. Que dure para sempre. Isso é importante porque a continuidade das empresas, o princípio da continuidade é uma coisa tão importante, porque dentro da modalidade jurídica existe uma que é uma modalidade jurídica de CNPJ, né, de empresa que é específica, né, para um determinado tempo. Então, na forma de dividir a classificação jurídica dela, existe uma empresa com propósito específico. Essas, sim, a analogia boa. Exato. A analogia boa é a construção civil, né? Você tem um projeto específico, ela nasce, tem um processo e encerra para aquele fim e acabou, né? O papel temporário ali, né? Geralmente o processo encerra quando você recebe um casal que senta no stand, o cara tá meio em dúvida, né? Aí você vende. Não, ainda não. Quando passa o contrato aqui, ó. Tô brincando. Uma milha, fechou, acabou. Uma milha. O que é um milhãozinho? O que é um milhãozinho? Contrato específico. Negócio acabou. da China. É isso. Um milhãozinho, 2 plantãozinhos. Com exceção dessas. Palmeiras, uma milhazinha por mês, não paga nem meio campo. Com exceção dessas empresas, todas as demais, em tese, nascem para ser perpétuas. Então, Gui, fala aí. Eu acho que pode não... Essa sucessão pode não significar a continuidade. E isso depende muito também, porque cada indivíduo é um, né? Pode ser que a pessoa não tenha nenhum tipo de afinidade com a empresa da família aí, né? Pode ser que ela seja muito bem sucedida em outro segmento também, né? Então, eu acho que depende muito do indivíduo. Tem algumas coisas que eu acho muito legal de ver, que é assim, sei lá, vou dar um exemplo meio besta, assim, mas uma padaria antigona, assim, sabe, de bairro, que você fala, puta, tá desde 1900 aqui. Tradicional, né? Tradicional, que às vezes a pessoa, ela nem gostaria de estar lá, mas pela história, e por ser um negócio, de certa forma, que pode continuar rentável, ela continua com a tradição da família, mas muito mais por um valor sentimental do que por um desejo de continuar, né? Muito mais pelo legado do que pela inspiração. Isso, legado da família, valor familiar, né? Eu acredito que seja até pensando aí a experiência que eu tenho com um negócio de família, que não foi tão positivo quanto a gente gostaria. Eu acredito que um modelo de empresa, né, você tem que pensar no seu negócio, você tem que pensar a hora de começar e a hora que você quer encerrar o seu negócio. Por quê? Esse legado, ele pode ser obrigatório para quem é passado, né? E pode ser que esse legado não seja algo tão bom para a pessoa que vai receber. E às vezes é algo que ela nunca quis, enfim. Então, assim, eu acho que dependendo da situação é muito saudável, assim. Você tem aquela pessoa que tá lá, a gente tem bons exemplos até aqui no grupo, né, de pessoas que começaram aí vamos dizer, na categoria de base nas empresas, né, e foram conquistando seu lugar por mérito e por competência, né, não vamos dizer por mérito, mas por competência, que você vê que se aprofundaram, se especializaram e procuraram realmente melhorar e trazer aí, agregar valor para a empresa, né, transformar o negócio. Bela analogia com o futebol, porque o futebol reflete a vida, viu? Tem muita gente que não sabe disso, mas as nuances do futebol estão todas na vida, no dia a dia nosso. Mas por ser coisa do indivíduo, acho que depende. Pode ajudar por você ter ali talvez uma base de conhecimento mais fácil, né? Uma base histórica, mas não é
não é algo que é essencial para continuidade. Pode ser que você venda para um grupo, sei lá, para alguma outra pessoa que ela vai ter muito mais sucesso dentro da continuidade do que necessariamente um herdeiro. Exatamente, que às vezes uma outra pessoa do segmento, ela pode ver muito mais sucesso, né, pode ver muito mais oportunidade do que você que às vezes não está tão inserido, pode ver. E aí pode ter assim, uma coisa que não é nem de capacidade, pode ser que uma pessoa se preparou porque é algo que ela goste, e a outra que estava com isso, ela de fato não gostava e ela tem outras coisas, tem outros objetivos, né? Não quer dizer que é um insucesso porque ficou na linha sucessória. E pode ser simplesmente um acaso aí, né? De você não querer dar continuidade porque você não tem afinidade, enfim. Às vezes o que o trabalho representa... Tem muito trauma que fica... famílias que são pautadas pelo trabalho... Pessoas, né? Que são pautadas pelo trabalho no exercício extremo. Eu lembro sempre da Pri falando. A Pri fala muito disso, que no começo ela não gostava... quando ela era bem novinha, ela não gostava da empresa, da família. Por quê? A empresa tirava os pais dela. Então fica, sabe, às vezes já cresce com esse, né? Lógico, e ela também tem um irmão complicado também, né? E eu acho que essa ênfase tem que passar a bola aí pro Juanzinho e pro Iguinho, porque eles continuam, né? Nessa... Então, de saber qual é a divisão, né? Qual é o limite aí entre família e trabalho e qual a relação que tem, porque acabou a sexta-feira lá, hoje a gente pensa, sei lá, putz, eu vou me desligar do mundo aqui. Eu hoje como um funcionário. Vou começar com uma pergunta polêmica, então, aí. Vai, Guma, fala. Como é que é demitir a própria mãe aí, nessa linha sucessória da família? Caralho, velho. Tem gente que tem coragem. O cara caiu da call, o cara caiu, voltou já tomando esse jab. Esse jab na fuceta. Vai, Igor. Se quiser, você responde. Se quiser, depois eu corto. Fica à vontade, mas pode responder essa pergunta aí. Cirúrgico. Não, eu acho que é uma questão de não estar assumindo mais o papel ali que, né, deveria ser cumprido. Então, a pessoa não está feliz, independente da relação que você tem familiar, ou de amizade até, ou, né, ou profissional. Se não está cumprindo o papel, a pessoa não está feliz no que ela tem que executar, o que é a responsabilidade dela. Esse é um processo normal, é natural. Às vezes é até um alívio, né? No meu caso, que você saudável, falou, né? Eu demiti minha mãe, foi mesmo, mas foi um alívio para ela, né? Também, né? Inclusive, acho que se o Igor não tivesse, não é demitido, aposentado. Se o Igor não tivesse aposentado ela, provavelmente eu teria infartado. Então, eu queria aproveitar o gancho só para fazer um comentário nessa linha. Como o Igor falou, talvez não estivesse mais se enquadrando ou gostando, né, do que estava fazendo, né? E por questões óbvias, eu vou fazer um comentário que é muito apropriado nesse sentido. Eu trabalho numa empresa familiar, como vocês sabem, só que assim, eu tenho uma irmã e um irmão. Minha irmã trabalhou por pouco tempo na empresa que eu trabalho hoje, né? Meu irmão já prestou algum serviço e minha mãe, por exemplo, nunca trabalhou lá. E nunca foi considerada a condição de ela trabalhar lá. Por quê? Porque a questão estratégica da coisa não permite, inclusive, não é algo que eu entendo que minha mãe gostaria, entendeu? No caso da minha irmã é diferente. Ela é uma pessoa de muito sucesso na área dela. Ela hoje é professora e é formada em educação física, né? Ela é muito boa no que ela faz. E, o gestor da empresa que eu trabalho, ele tem essa visão e entende que, seria você tirar uma pessoa de uma área que ela é muito boa para colocar em uma que talvez ela não goste tanto, só para que ela fizesse parte da sucessão de uma empresa. Ela teve a opção de escolha. Às vezes a gente não tem a opção de escolha. Exatamente. Mas ela teve essa opção de escolha. Sim. Muitas vezes os negócios são passados para os herdeiros. E além, às vezes não chegou o tempo de maturidade para ele assumir aquilo, ou ele realmente não tinha conexão. São várias as... Até por falar de herdeiro, né, você tem os acasos da vida aí que pode ser, se você tá na linha sucessória querendo ou não, né, dependendo do que acontecer aí com... Exatamente, pode ser um processo que está em andamento. Obrigatório. Ou pode ser uma coisa mais abrupta, né? Pode ser uma coisa mais do nada. Sim. E você, Michael, fala pra mim, o que você acha sobre isso? Cara,
quando eu penso sobre isso, eu penso um pouquinho sobre a minha experiência de vida, né? Eu talvez como a maioria das pessoas, obviamente, né? Porque a gente tem muito mais funcionários no mundo que empresas, né? Senão não ia bater a conta, né? Então minha família não tinha nenhuma empresa, nem nada, mas não somente não tinha nenhuma empresa, como também não tinha uma estrutura intelectual ou uma estrutura de conhecimento de mercado para me preparar para os principais desafios que eu iria enfrentar. Então, basicamente, tudo que eu tive que fazer na vida até hoje, ou foi na porrada, ou foi com ajudas específicas de amigos, né? Então, eu acho que ser herdeiro é um dos melhores problemas que você pode ter na sua vida, né? Porque é muito mais fácil você fazer uma estrutura andar que já existe, do que começar do nada, sempre, né? Mas, por que eu digo que é um problema? Mas é uma posição de privilégio, né? Embora seja um problemão para administrar, é uma... e uma posição... É sair do nada também. Exato, eu concordo plenamente, e só desmistificando a palavra privilégio, né? É realmente muito uma obrigado. Posição de privilégio, no sentido onde que os pais dessas pessoas trabalharam muito e deram muito duro para conseguir deixar algo para os filhos, o que eu acho muito louvável, né? Existe um ditado em relação à ordem sucessória que, infelizmente, é quase a realidade para a maioria das empresas, né? Que é pai rico, filho nobre, neto pobre. É quase sempre. Terceira geração pode. Ou segunda. É quase E isso é real mesmo. Tem estudo aí dizendo que empresas familiares, com essas sucessões, assim que chega na terceira geração, elas normalmente quebram e somem do mercado. Na terceira geração. Então, e aí por quê, né? Porque nada na vida se sustenta sem amor e paixão. Nada. Relacionamento, amizade, nada. Você vai ter outras coisas necessárias. Respeito, tudo aquilo. Mas você tem que amar aquele bagulho. Né? Não ser o frase de coach, mas... Um pouco, mas tudo bem. Mas foi uma baita frase. Nada a ver. Só para complementar, tem uma diferença que eu tento fixar isso na minha cabeça, porque eu tô para aprender isso em definitivo, né? Que eu sempre tento repetir isso para mim, porque eu vejo nesses processos familiares, porque sucessão, de forma geral, eu acho que é saudável. Os cargos, as coisas mudam, né? Tudo está em movimento. Então, alguém tem que assumir a sua função hoje para amanhã você fazer uma coisa mais disruptiva, estratégica e tal. Isso, de qualquer forma, fazer sucessões, eu acho que é muito saudável. Mas, assim, essa parte que o Michael falou, da gente realmente gostar, né, tá apaixonado pelo que faz e tal, eu acho que o que prejudica muita gente, isso dentro desse legado familiar, é que o pessoal, ao invés de gostar e tá apaixonado pelo problema, né, que a empresa resolve, tá pelo patrimônio ou pelo nome, entendeu? Então, isso pode, ser um divisor, assim, para uma série de consequências não consistentes, né, na gestão e tal. Então acho que é um aprendizado muito válido. Eu tento sempre me repetir isso, né, para não cair nessa de me apegar muito. É claro, eu respeito toda a história e tudo que tem de valores, né, de acertos, mas tá de olho também para a empresa continuar resolvendo bem problemas, né, resolvendo bem o que ela tem a oferecer ao mercado, e não ficar apegado ali a uma situação patrimonial que ela acumulou. Mas tem uma coisa interessante aí, o resolver problemas, amar o problema, né, vamos dizer dessa forma, a pessoa só vai fazer isso se ela enxergar que aquele problema é um problema, inclusive pra ela, né, algo que ela enxerga valor. Pode ser, e não é errado ela não enxergar isso, né, pode ser que ela realmente... Talvez pra ela não seja um problema. Então, às vezes o problema dela é o que ela vai receber no quinto dia útil. Né? Talvez eu tenha entendido um pouquinho diferente. Eu entendi a palavra problema como trazer soluções. Isso, exatamente. Pensei de uma maneira que eu acho que é uma coisa diferente. O ponto do Gui faz sentido. Faz sentido porque a continuidade, você precisa entender que aquilo ainda é um problema a ser resolvido. Se você não se conecta com aquilo, a chance de você largar a mão é grande. Você não enxerga valor de você empregar seu esforço para desenvolver tal coisa, para tentar resolver tal coisa. É algo que vale a pena, entendeu? Você não enxerga valor naquilo. Pra você, aquilo pode não ser algo que vale a pena. Por exemplo, você falar de um negócio extremamente burocrático como contabilidade. Aí você tem um herdeiro
que é totalmente desconexo do mundo da burocracia. Ele não é um cara que faz, Sim. que frequenta esse ambiente. Ele é músico, ele é ator. Aí, pra ele, contabilidade não é um problema. Tipo, a ser solucionado, entendeu? Eu concordo. Isso, É que assim, Não tem a visão de mercado, né? Das mudanças de mercado e tal, essas coisas. O problema que eu digo é isso, é entender o que você realmente ajuda, né? O que você tem no seu objeto social, né? Na proposta de trabalho da empresa, o que ela realmente resolve e quais as prováveis mutações que esse ambiente vai trazer. E tem um problema grande também, que o ser humano tem uma tendência enorme de fazer o exercício pensando sempre em si, né? Uhum. E que nem eu acabei de falar, o cara é ator, mas ele não quer saber de contabilidade, mas porra, aquela empresa de contabilidade da família dele resolve o problema de quantas pessoas e quantas famílias atropeladas e por aí vai, né? Tem Só que daí eu puxo o gancho um pouco, ó. Porque vocês falaram de resolver problemas, ser apaixonado pela solução que a empresa entrega no mercado. Só que as pessoas que normalmente têm uma linha de sucessão de sucesso, elas se prepararam para aquela sucessão. Aqui o que a gente tem que falar é que as empresas que chegam ao final, que acabam entrando em falência, são aquelas que chegou no colo do cidadão, ele não estava preparado de jeito nenhum a assumir aquilo, ele falou, agora eu tenho que tocar de algum jeito, e ele não tinha aquela experiência. Prepararam ou foram preparadas. Eu tenho um conceito sobre estar preparado que é bem... eu vou compartilhar com vocês aqui, depois vocês falam. Estar preparado é meio utopia pra mim, né? Não, sim, mas no Brasil você tentar o mínimo, você fazer... Sim, perfeito. Estudar, nem que seja durante, exatamente. Estar antenado ali, preparado não é chegar com a solução mágica, a solução pronta. É você estar de fato no caminho pra chegar naquele resultado ali de sucessão, tá? Muitas vezes você vai ter uma sucessão, você vai errar, mas você vai aprender no meio do caminho, porque você quer. Agora tem gente que não quer, velho, e o bagulho só cai no colo. Sim. Então... É difícil. Tem uma coisa que eu sempre penso quando tem um desafio novo que eu nunca fiz na vida. Eu sempre penso assim: tem que se preparar e tal. Eu sempre fiquei muito nessa pira, até eu ser pai. Depois que eu fui pai, eu parei pra pensar assim: não existia curso no mundo que pudesse me ensinar a ser preparar. pai. Nem fudendo. Primeiro, pra começar, porque você não sabe como seu filho vem. Você não sabe qual é o seu perfil dele. Então não tem como se preparar pra uma coisa que você nunca viveu. É muito difícil. E aí depois você coloca ele na mesma escola que você já estudou. Aí gera mais incerteza, né? Porque já tá. Ou as incertezas viram certezas. Aquelas certezas que vai dar tudo errado. Essa foi boa. O Ivanzinho não vai falar porque o cara eu vou chamar ele agora, que não ele não tem falou sucessão, isso. é uma coisa interessante. Mas ele tem contato, ele teve um ponto de possível sucessão. Me corrija se estiver errado. E ele simplesmente refutou e seguiu a carreira dele. Fala aí, Ivan, você não falou. Não, então, eu tava esperando vocês terminarem aí. Eu queria primeiro, é importante a gente diferenciar a sucessão da hereditariedade. São coisas diferentes. Verdade. A hereditariedade, ela advém da morte do patrono. Então, por exemplo, o que a gente vê muito, o pai, que é o dono da empresa, morre e por lei, né? A empresa repassada aos herdeiros, aos filhos. Agora, a sucessão não. A sucessão pode se dar em vida, como acontece também. Ótimo ponto, hein? Sei, velho. A sucessão processual pode se dar em vida. Tapa na nossa cara, estavam falando merda até agora. Não, ele só ajudou. Foi bem. Foi muito bom. Então, pelo menos assim, do viés que eu tenho de fora, porque como vocês sabem, eu não estou inserido nesse mundo corporativo, eu acho que a chance da empresa continuar saudável, de continuar progredindo, é muito maior quando há uma sucessão processual, não, uma sucessão da empresa, né? E isso geralmente acontece quando o dono da empresa, aqui a gente está falando de pai e filho, o pai vai passando o bastão ao longo do tempo para o filho ele vai interagir pai com a filho empresa. Não. Pai e familiares. Então ele vai conhecer, como por exemplo, vou citar aqui até o exemplo do Juan, se ele me permite. Ele conheceu todas as áreas da empresa, então desde o administrativo,
do chão de fábrica até a parte mais gerencial. Até o muro que construíram errado, lá ele participou de tudo, ele tá tudo envolvido. Foi o primeiro projeto complexo vai ser de uma forma que, pô, a chance de levar a empresa adiante é muito maior. Diferente do cara que recebe a empresa porque o pai morreu e às vezes o cara nem queria aquilo, então, pô, a chance de dar errado é muito maior. É o que o Guma falou de se preparar, né? Essa questão do preparo, eu não entrei pra não dar nome aos bois, mas já que o Ivan tocou no assunto, essa é uma parte que eu admiro muito o Aguinaldo, que no caso é o pai do nosso amigo Juan, porque fez ele ir lá e pro chão de fábrica, se fudeu. A gente achava que... Aliás, eu acho que tinha que fazer de novo, assim, só para ter mais experiência mesmo. Só um parênteses nisso que o Guma falou, que assim, eu trabalhei na fábrica, eu tinha feito Senai, então trabalhei na fábrica, como o Guma falou. Era torno, você era do torno. Eu era da fábrica em geral, máquinas de usinagem, né, vamos dizer. Companheiro. Então, passou algum tempo... Você perdeu um dedo também? Não, tenho todos. Caralho, o Juanzinho tem 6 dedos em uma mão, mano. Não, então, o que aconteceu? Então, como que você foi trabalhar no torno e cresceu um dedo, mano? Privilégio, o nome disso é privilégio. Falamos já sobre isso. Algum tempo depois, eu comecei a cursar administração e eu fui mandado embora. Meu pai me mandou embora. Perfeito. Nossa, está sendo dispensado hoje, porque eu quero que você trabalhe e se capacite na sua área, que é a administração. E para frente, se for o momento, você vai voltar para cá. Certo. Entendeu? Então, beleza, eu já tinha conhecido uma parte da fábrica, etc e tal, só que não era mais o momento. Eu saí da empresa, me capacitei, trabalhei em outras empresas fora do ambiente familiar e alguns anos atrás eu retornei. Mas é exatamente o que o Guma falou. É importante também essa experiência fora do ambiente. Importantíssimo. Mas posso fazer só uma parte aqui? Juan, uma pergunta então, para nós, doutor. Uma dúvida. Parte, hein? Uma dúvida assim, não é nem sacanagem, é uma dúvida que eu tenho mesmo. Você sente diferença de tratamento pela empresa ser do seu pai em relação à empresa que você trabalhou, você sendo, vamos dizer, mais Boa pergunta, hein? Ou não, você não percebe diferença de tratamento entre os outros funcionários? Então, que assim, eu tenho um perfil um pouco... arrogante. Às vezes, não é arrogante, a questão não é arrogante, só que assim... Corta essa parte. Eu procuro me colocar como um funcionário, assim como os outros. Isso é importante. Lá no meu trabalho, eu nunca... A diferença é o salário de 30k por mês, mas o resto é igual, porra. Tem estabilidade, igual no funcionário público. Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, lá no meu trabalho, eu nunca chamo o meu pai de pai, por exemplo. Eu chamo ele de Aguinaldo. Toma no cu também. Não, Ivan, só que o que você precisa entender é que em alguns anos... Mas é um bom demonstrativo. É um indicativo. No seu lugar, sabe? É um exercício de mão dupla. Tanto o Aguinaldo precisa tratar, e deve ser um esforço muito grande para ele como funcionário, né? Como um funcionário comum, como todos os outros. E ele também tem que se enxergar nessa posição, ele não pode se sentir privilegiado. Sim, então, porque assim... E vai muito de pessoa para pessoa, viu? Quanto mais eu conseguir me aproximar das outras pessoas, no sentido de procurar que elas entendam que eu não tô lá para tirar a condição delas ou tirar para tomar o lugar delas, mesmo por uma questão técnica, certo? Eu não tô lá para isso, eu tô lá para agregar, assim como essas pessoas também estão. Se alguém for perder a cadeira é o Aguinaldo, né? Convenhamos, né? Essa é a real. Não responde, velho. Não, é legal isso que o Ru falou, porque... Nossa, é pergunta retórica isso aí. Essa parte que o Ru falou é interessante, porque na minha visão, quanto mais você se dilui na empresa, mais você tem contato com as outras pessoas, é mais fácil você conseguir desmanchar essa carga que vem. Porque você quando entra numa empresa e você tem um laço familiar, tem um rótulo em você. Família. Sim. Tá ligado? Tem um detalhe. Quanto mais você se mistura, é quando você começa a diluir esse rótulo. Eu acho que ele nunca sai completamente. Tem outra coisa, eu gosto do ambiente, quando eu digo do ambiente, assim, é fábrica, é o que eu gosto.
é do que eu me formei desde o começo. Então... Mas sabe uma coisa que tem também nisso, que você está falando? Na minha visão é que nem a gente falou, o Guminha, acho que foi o Guma que falou, é muito melhor o cara que vem do chão da fábrica, que nem você tem esse tesão pelo trampo, do que o mamãezado que vem de Harvard, só com o diplominha na mão. Às vezes, Meu, não cadeirinha de couro, tomar um café com ar-condicionado. Eu trabalho numa fábrica. Pra realidade Brasil, eu acho que o chão não de dá, fábrica não pega. É difícil, cara. É muito difícil. Mas no modo geral, no Brasil, cara, é o mamãezado aí, cara, que chega, tá aqui só no colo. Não, agora você é diretor. Guma, a maioria não. Mas a maioria é o chão de fábrica mesmo, viu? A maioria é o chão de fábrica. Pequena, média empresa, pequena. Será, Cauê? Não sei, hein, cara. É o chão de fábrica, bicho. Tem uma questão, Zola, que nesse processo aí que você tava na dúvida se o mamãezado de Harvard é a maioria. Não é, sabe porque quando o cara vem de lá, né, vem esse outro fluxo de aprendizado. Né, eu falei a minha visão, o que eu acho melhor para a realidade Brasil, tá? Existem pessoas que vêm do estudo só e entram na empresa que nem um avião. Esse cara que vem com base só no estudo, a gente falou um pouco disso em uns episódios para trás aí, do cara que vem ou no nosso grupo, não lembro, acho que não foi tema ainda. O cara falamos. O cara que vem só com o estudo, entra no mercado de trabalho só tendo estudo, nunca teve vivência de empresa nem nada. Esse cara vem com toda aquela base de, ele já acha, pelo que eu tenho, contato com as pessoas. O que ele vem de bagagem teórica e aprendizado, na cabeça dele ele já vem para ganhar o salário top lá, não sei quantos cada multinacional, que geralmente não é o caso da sucessão. Nas sucessões não estão os maiores salários. Entendeu? Empresas familiares não carregam a melhor plano salarial. É bem coerente isso, porque você pensa assim, ó, dá um exemplo. Desculpa só te interromper. É que agora o Cauê usou essa palavra sucessão e agora eu fiquei confuso, porque eu tava falando da sucessão quando a empresa é passada, ainda que o dono da empresa esteja vivo. Nesse caso, o que a gente está falando é do ingresso do filho ou do familiar na empresa, não é isso? Isso. Durante o processo de sucessão. O cara que ele chega ao ponto dele, estruturou o patrimônio dele ao ponto de mandar o filho dele estudar fora. Entendi. E aí ele volta ele não vai cargo querer voltar pro negócio da família. Exatamente. Ele vai querer trabalhar para pegar os maiores salários que tem lá. Onde eu trabalho não tem isso. Entendi, tá bom. Aí eu também muda um pouco o porte, né, das empresas. Tem um certo... Por isso que eu falei da maioria. Não falei que era a maioria, o grande volume não é. Onde a nossa observação atinge, assim, né? Eu ia comentar, às vezes o cara entra como trainee ganhando mais do que o cara tira de verdade de lucro num mês ruim da empresa, né? Então, eu acho que aí, se vocês me permitem entrar... Opa, fala aí, Rafa, fala aí. Não, mas eu acho que tem a questão do sucessor sentir a vocação também, né? Porque muitas vezes, estando dentro, né, do business ali, do negócio, ele sabe que ele poderia ter... Né, se ele saiu para estudar, pode ter uma condição financeira, um salário, uma vida mais simples, não sendo dono de um negócio, né? Então, se ele escolhe também, né, se sente que quer entrar nisso, muito provável ele sente uma vocação ou ele gosta daquele, aprendeu a gostar daquela vida, né, porque vem de pai para filho, né, ou de família, né. Quando o cara entra em contato com outras faculdades e conhece outros mercados e o cara fala pra ele, aqui dá pra ganhar tanto, muitas vezes o cara, né, olha pra dentro da empresa e toma essa decisão, deve sentir algo além do que só a grana. Penso eu. Sem dúvida, mas eu acho que é o laço, eu acho que isso se demonstra mais, Rafa, quando ele já teve aquele primeiro contato com o chão de fábrica. Eu gostei do termo que o Guma falou, que eu acho que é o que você falou, é o laço que ele já tem com o negócio da família. Então, às vezes, com base, esse foi o pilar dele, pra ele ir que seja fora estudar e voltar pra fazer a diferença na empresa. Eu acho que já teve aquela base ali que deixou ele vinculado, sabe? O que é mais constrangedor no processo sucessório? Quase dívida mesmo. Vocês consideram que é mais... Quem não passou por ele, tenta imaginar o que pode ser mais constrangedor. Começa você aí, Igor. O que você acha que é mais constrangedor nesse processo de... Porque você tem um ambiente que você tem de lidar, quando você entra numa empresa para ser o sucessor, com várias pessoas, perfis diferentes, elas já te rotulam de cara. Você tem o conflito, eu até separei aqui pra gente falar depois, o conflito da geração entre quem tá passando o bastão pra você, enfim. Dentro desse cenário,
que você entende que é mais constrangedor? O que é mais difícil de lidar ali? Entendi a pergunta. Eu acho que assim, pra mim, cara, sinceramente, depende, pra mim, né, porque é onde eu tô tendo essa experiência, ainda não tenho esse processo, não tô hoje dirigindo a empresa toda, eu tenho um papel a ser cumprido de gestor lá e tal. Mas, assim, eu acho que a maior dificuldade pra mim é alguns vícios. Depois a gente construiu uma estrutura nova, os vícios do fundador, no caso, né, que é meu pai, como ele fundou a empresa e tem toda essa energia inicial e aquela coisa de muito trabalho, vir à noite, né, toda essa história, tem alguns vícios que vêm desse tipo de experiência, né, da criação da empresa, que hoje atrapalha para mim, assim, alguns vícios, sabe, de querer lidar com coisas muito específicas, que a gente tem pessoas para cumprir aquela função, papel, e esse tipo de interação às vezes causa um pouquinho, não é sempre e tal, hoje é muito mais maduro isso, mas esse tipo de interação direta me atrapalha um pouco a cumprir meu papel, que ainda não é nem assim, executivo, né, da empresa, assim, a última ponto estratégica lá, assim, ainda não faço essa função, mas eu acho que esse aspecto é o que mais me incomoda, assim, porque existe um exercício todo, né, a gente reestrutura, cria os papéis, as responsabilidades e tal, e dá autonomia para as pessoas atuarem, então elas precisam de espaço, né, elas precisam de tempo e espaço para atuar o papel que a gente delegou para elas, e aí, às vezes isso na prática da atenção, no dia a dia, dá uma estremecida por conta desses vícios aí. Que eu acredito que vem de uma fase mais inicial, sabe, do negócio. Já diria Charlie Brown, vícios e virtudes, nem tudo lhe cai bem. Sim. Pra mim é isso, assim, mas eu imagino que para outras pessoas tenha outros, sabe? Tipo, às vezes a pessoa quer te passar o papel ali e você tem que executar dentro de uma forma exata, que tem que ser do jeito que a pessoa quer, e às vezes você tem muito mais a agregar e não consegue, porque você tem que estar dentro daquela forma, então... Vou dar um exemplo real que aconteceu comigo quando eu trabalhava com meu pai. Diga. Quando eu tava com ele, eu tentei... Na realidade, não é mudar fluxo nenhum, processo nenhum. Eu só ia fazer um negócio diferente, tipo, mas o resultado no final era o mesmo. Daí ele me pegou e fez assim, eu faço essa porra há 35 anos assim, você vai fazer o que eu faço, você não vai fazer. Louco, entendeu? É isso, foi isso, tipo, cara, mega dinossauro, mega conservador daquilo. Tipo, se você mudar a vírgula e o sentido é o mesmo, tudo é a mesma coisa, ele fala, mano, eu faço igual, você só copia o que eu faço, ou então suma da minha frente. Foi isso que eu escutei, cara, foi tipo... Aí você sumiu. Esse é o ponto, o que você fez? O que você fez? Depois que você ouviu isso, o que você fez? Eu continuo aqui com a gente. Igual ele fazia. Ele tentou economizar uma etapa do processo. O pai dele falou, se você não for fazer assim, nem faça. Aí ele economizou todas as etapas do processo. Muito melhor. Ele não fez isso. Eu otimizo. Cara, o cara que otimiza é o extremo. Otimizei o processo. Perfeito. Grande processo. Obrigado por compartilhar, inclusive. Mas sabe que eu vou dizer uma coisa que, assim, eu acho que nas empresas familiares tem muito disso, né? A gente tá falando de hereditário aí, né? Do herdeiro profissional, né? Tem muito disso do jeito da pessoa fazer, tem muito da energia que o Iguinho falou, do fundador, né? Da empresa, enfim. Mas a forma de fazer as coisas, pode ser que a energia não seja tanta, mas assim, a gente pode pegar exemplos de empresas mais antigas também, né? Que tem aí funcionários antigos na empresa. E esse tipo de atitude pode ser parecido também. Acho que se a gente parar pra pensar em lugares que as pessoas estão há muito tempo, né? Que tem a sua carreira toda num lugar, isso pode acontecer em todos os níveis, né? Ela vai ter uma propriedade, né? Você vai entrar para trabalhar numa empresa que o gestor tá lá há muito tempo. Você reflete muito. É o que você tá falando, eu entendi o que você tá falando. Reflete muito. A forma como a pessoa segura aquilo, que seja daquele esses vícios não são, infelizmente, não são uma exclusividade de empresas familiares, né? E não é uma exclusividade de linha estratégica, tático, operacional. Isso. É uma coisa do ser humano mesmo. Isso acontece muito. Você tocou num ponto que eu acho que é crucial, que vocês vão entender com facilidade. Nos investimentos, de um modo geral, eu sou um cara um pouco mais conservador. Você é recalcitrante. Conservador nos costumes e liberal na economia, é isso? Onde você é liberal, Rota? Eu sei que tão liberal na economia, mas assim,
o Aguinaldo, ele tem um perfil muito arrojado. Muito arrojado. Isso é bacana. Né? Então... Caraca, você é o mais novo. Cara, é muito louco isso. Você é o mais novo e é o conservador. Geralmente é o contrário, né? Geralmente é o contrário, isso é ótimo. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu trabalho em uma divisão da empresa que tem 3 anos. Ele está na divisão da empresa que tem mais de 20 anos de mercado. Eu sei. Então, assim, hoje a empresa que eu tô, ela é um anexo da empresa que foi fundada pelo Aguinaldo há 20 anos atrás. Né? Então, assim, quando eu preciso ter um pouco mais de conservadorismo para eu fazer determinados investimentos ou sugerir investimentos. Porque, como o Igor falou, a decisão final de determinadas coisas é tomada pelo Aguinaldo, com muita justiça, lógico. E aí, porque o que acontece? O medo de investir, o medo de talvez inovar, o medo de fazer muitas coisas, é aquilo que vai te ferrar lá na frente. Mas quando você não faz, também você pode dizer que não errou naquilo, né? Mas isso não tem nada a ver com ser conservador, né? Então, eu queria... Tem a ver com ser omisso, é diferente. Ser omisso, exatamente. E, infelizmente, muitas vezes se confundem essas palavras, né? Então, eu queria só que você pautasse isso. O que é ser conservador para você na empresa e por que você considera o Aguinaldo arrojado? Eu vou usar um exemplo claro. Eu respeito... ainda precisa ouvir o Rafa e o Ivan, vamos aí. Desculpa, eu serei muito breve. Mas assim, eu serei muito claro na explicação, porque para mim é muito claro. Hoje, eu trabalho, eu conduzo uma empresa junto com o Aguinaldo, porque ele me dá a base total, certo? Para eu conduzir. Só que uma coisa que eu respeito muito é o seguinte: quem fundou, quem pôs o dinheiro, não foi eu. Eu tenho que respeitar que eu tenho que ter um pouco mais de conservadorismo para que uma decisão errada que eu tome não tire a condição que o Aguinaldo tem de ser arrojado para fazer a empresa crescer. Isso que você falou, é muito legal. Entendeu? Porque no subconsciente de quem tá chegando, seja num processo de sucessão estruturado ou não, existe uma dívida histórica moral da empresa para o fundador, quando é o caso de ser o fundador, na minha visão, de que ele construiu aquilo. Por exemplo, no nosso caso, o escritório tem 30 anos, é muito tempo, é o que eu tenho de idade. Exatamente. Cara. Ele trabalhava, ele fundou aquela porra, eu não era nem nascido, mano. Tinha acabado de nascer. Então existe uma dívida da empresa para com o fundador de dinheiro investido, que nem você falou, muito suor e sangue de trabalho. Isso precisa ser respeitado, tá ligado? Não dá pra você entrar, por mais que você ache que tem, ou você acha que você tenha mais ferramentas do que o fundador tem naquele momento, você não consegue chegar com o pé na porta. É imoral, na minha visão, você fazer um negócio Exatamente. É imoral, 30 exatamente. anos de... Eu acho também. Tem a forma. Você tem que ser responsável, pra fazer. Desrespeitoso, inclusive. Isso que eu ia falar. Acho que a palavra é respeito, né, também. Exatamente. Fala aí, você que não falou ainda desse tema. Fala pra gente um pouco. Não, eu achei muito legal a visão do Juan nesse aspecto, porque mostra isso, né? Ele tem... Eu vejo duas coisas que se destacam no teu comentário. Uma que é o respeito, que te faz ser mais cauteloso e mais, vamos dizer, ouvinte, né, do que ativo aí. Mas existe uma parte interessante, que os perfis de vocês, eles se complementam numa forma de que você é conservador porque você sabe que ele vai arrojar. Né? Pode ser um contrapeso, vai. Normalmente quando duas partes, né, têm perfis opostos, assim, eles se complementam nesse aspecto, né? Se ajuda. Provavelmente essa construção de perfil seu vem da base familiar, inclusive, entendeu? Porque a gente acaba preenchendo espaços que meio que a família não tem, assim. Acho que é meio que natural do nosso crescimento, né? Então, por exemplo, lá em casa também. Em alguns momentos, não tantos assim, mas em alguns momentos eu via meu pai assim, com esse comportamento mais arrojado para algumas coisas, mas muito conservador em outras. Eu ficava até confuso. Agora, falando de irmãos, assim, a gente sempre tem essa, né? O comportamento de um irmão mais extrovertido, outro mais introvertido, outro. Então, tipo, eu acho que isso acaba se complementando também por conta disso, né? Você cresceu preenchendo um espaço ali que estava meio que vazio. E quando eu acho que é isso, que você tem as duas personalidades em uma pessoa só? Não sei como é. Aí é psicólogo, é multifacetado. Psicólogo chama dupla personalidade. Desvio de personalidade. Bipolar. Vou te falar por experiência própria de novo. Tipo, meu pai ele tem um perfil de investimento muito conservador.
altamente conservador. Tipo, é até absurdo, Caraca. Só investimentos, né? Só que algumas jogadas que que eu presenciei ele fazendo dentro da empresa, cara, foi assim, fala, mano, como é que o cara vai fazer isso? Não tá condizente com o perfil, mas ele arriscou um negócio que você fala, velho, e colheu Dá fruto, certo. entendeu? E ao mesmo tempo ele tem uma distinção ultra conservadora de investimentos, assim, pegar o capital e falar, vou investir. Ele vai falar, não, vou colocar na poupança que eu acho que é mais garantido. Tipo, tô exagerando, mas é mais ou menos assim pra vocês entenderem. E ao mesmo tempo, algumas jogadas de mercado que ele já realizou, tipo, foi do tipo, não é possível que a mesma pessoa tá realizando esse tipo de jogada. Não tem como. O lado separação de pessoal e profissional pode ser bem. Aí a gente tá falando de duas coisas diferentes. Uma pessoa ela pode ser. Exato. O lado Então, pessoal dela ser bem conservador, porque ela sabe que é difícil ganhar o dinheiro dela, sabe o que sobra, o que ela faz com o que ela tem de lucro dela, ela pode fazer de uma forma diferente. Agora, dentro do ambiente de trabalho, onde ela precisa matar um leão por dia, ela pode ter que ser muito arrojada, porque você tem que tomar decisões todo dia, né? Então, e quem toma decisões todo dia é difícil de ser extremamente conservador, né? Com base no que o Gui falou agora, em tudo que a gente já discutiu agora, o melhor caminho, seja num processo sucessório, de herança, que tem o hereditário ou de sucessão, a profissionalização é o melhor caminho, né? Eu acredito. Não sei o que vocês pensam, eu quero ouvir vocês. Agora eu quero começar pelo Ivan. A profissionalização é o melhor, porque assim, a profissionalização pode evitar ou potencializar esses picos de oscilação, onde você sai do seu padrão normal de atuação. Então, se você está... Né, a profissionalização que eu digo é instrução, é um processo de sucessão acompanhado, é a pessoa tratar muito mais com base nos números, na análise do que ela está inserida ali, do que só na emoção. Negócios tocados com emoção, eu tenho visto que... Acho que não dá certo. Desculpa. Então, emoção e só aquela questão da tradicionalidade, o que eu tenho visto de empresas tradicionais decaírem é muito grande. Então eu quero abrir com vocês, Ola, fala pra gente, já que você não comentou do outro, pode ficar à vontade aí, pauta livre. Não, eu acho que assim, como em qualquer paixão não paga conta, paixão não paga conta. Como em qualquer outra área da vida, né, cara? Tudo que é feito no calor da emoção, sem planejamento, tende a fracassar, a não ser tão eficiente. Estou pagando dívida da casa lá quando eu juntei até hoje. Então, quando a gente faz as coisas sem planejamento... Não cortar ou não? Quem costuma deixar a casa mais bagunçada? Ex-mulher ou ex-empresa? Como que funciona isso? Eu acho que empresa quando a ex-mulher é sócia. Nossa, aí você bagunçou tudo, meu Deus do céu. Tive também. Aí fudeu. Eu sou o bônus do... O seu concurso no tema. Olha o concurso no tema. Parabéns, Guma. Não, eu acho que é o bônus round. É diferente. Em resumo, cara... Parabéns. Mas em resumo, assim, fala aí, conclui. Você agregar esse profissionalismo, seja na sucessão, ou até... Não necessariamente que esse profissionalismo seja integrado à sucessão de uma empresa, ou como acontece em muitos lugares, você abre mão de passar a empresa para a família e toca de uma forma mais profissional, de passar para profissionais mesmo que conheçam do assunto. Eu trouxe essa pergunta aqui para nossa bolha aqui. Para nossa bolha aqui pode parecer uma pergunta idiota. Caraca, se fazer uma pergunta dessa, lógico que a profissionalização é o mais indicado. Pra gente aqui, eu tenho certeza que é meio que... Mas existe muita empresa hoje em dia sendo tocada nesse feeling assim, que nem alguma falou. Eu faço isso aí há 30 anos assim, caralho. Coisa que eu ia comentar no outro tema, mas que tem gancho com isso, é assim, que o Igor falou, né? Você tá dentro de casa, você molda seu perfil, né? Baseado na sua convivência, e quando a gente tá falando de cadeia de sucessão, né? É o teu pai, muitas vezes, é sua mãe, não sei, né? Ou alguém que você pode ter convivência ou deve ter convivência fora do trabalho também. Então a gente sempre olha para essa pessoa, né? Vou falar agora do pai, né? Você questiona certas questões ou comportamentos e você vai se moldando. Então muitas vezes você acaba sendo oposto, que nem acaba sendo um conservador, um arrojado e tudo mais. E aí, acho que isso é uma coisa conflitante. Mas quando a gente chega na parte de profissionalizar, além desse desafio, o que eu acho interessante é assim, tem empresa que funciona do jeito que funciona porque a mão do dono é daquele jeito. O que eu quero dizer? A cultura, né? A cultura que
de uma forma que não está descrita nos processos, se você, né, mapear o processo da empresa, se você, nem existe isso, né? Então, assim, é na forma que ele trata o funcionário no dia a dia, na forma que ele zela pelos acordos e tal, na forma que ele atende o cliente dele. Às vezes aquilo é uma coisa, um toque tão pessoal do dono da empresa, que quando a gente fala de a profissionalização seu caminho, eu acho que mas é difícil você conseguir transmutar todo esse toque pessoal para um viés profissional e dar vida longa para a empresa nessa transição. Quando a empresa é personificada, é muito difícil você conseguir tirar esse estigma. Geralmente a empresa personificada, ela vem com um ditado, né? Que é: se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Isso é a essência do não crescimento. Porque não há crescimento sem você delegar as coisas. E aí, a gente tem jogo! A gente tem uma questão do herdeiro, que eu acho legal a gente tocar também, que além da gente pensar no processo sucessório, no caso de haver um planejamento, ou no processo de hereditariedade, caso ser algo abrupto, né, da morte de algum dos donos e ocorrer aí a continuidade da empresa, é o fato da pessoa que originou a empresa precisar fazer um processo de sucessão, mas não querer. Ô, Michael, mas não confia. Sabe o que eu ia comentar contigo? Eu entendo o que você está falando, eu concordo também. Mas o meu ponto tem mais a ver com a pessoa, né, que está tocando, ela, bem ou mal, ela está imprimindo na cultura, valor, missão. Ela está imprimindo isso, mas aquilo não tá. Aquilo você tem que olhar e abstrair. Ela não está, muitas vezes. Não tá no homepage, não tá na entrada, não tá, né? O funcionário, ele entra para trabalhar com essa pessoa, se ele sente que alguma, né, uma similaridade de valores, reflete os valores, ele vai trabalhar bem. Mas se não, ele vai sair. Mas nunca o dono vai falar assim: olha, aqui, quando chega um cliente, você procura entender isso e aquilo, aqui você não deixa ninguém para trás. Enfim, é uma coisa que passa muito, né, tênue, assim, né? É muito, como dizer, fora, não tá escrito, né? Não é palpável da empresa. A profissionalização para mim aí é importante quando você entende que tem que trazer um grupo de profissionais, alguém, para que consiga materializar isso. Pô, essa personalidade que faz sentido para a empresa, que faz a empresa ser o que tem que virar empresa, né? Tem que virar valor. Tem que fazer sentido pro negócio. Não é nem só materializar, Rafa, e também filtrar muitas vezes. Porque, também. Eu concordo um pouco com o que o Michael falou, aí, que às vezes essa personificação é sim um rebatedor de crescimento. Se você se tem coisas implícitas ali, que principalmente empresas de longa data, que refletem principalmente operacionalmente, porra, não tem como você ter 30 fundadores fazendo o trabalho de 30 pessoas. É impossível. Eu ia fazer um paralelo de uma situação que eu sempre trago, vocês vão ver sempre eu falando disso, dessa porra, porque eu gosto muito de gastronomia, né? Mas eu também. A estrela Michelin, por exemplo, é o que o Rafa tava falando, para você ter um nível de excelência lá, de T3, você tem que ter uma personificação muito forte. Ou seja, diretamente ligada ao chefe ali, né? A pessoa responsável por executar os processos, por garantir que tudo saia daquele jeito. E vocês mesmo comentaram que é impossível um cara ter 2 restaurantes com o mesmo número de estrelas. Mas aí o ponto que rebatedor do crescimento, que eu quis dizer. Isso, pode ser um rebatedor do crescimento quando a gente pensa em escalabilidade, né? Exato, exatamente. Mas não é um rebatedor de crescimento, por exemplo, em sucesso ou financeiro, a escalabilidade pode dar mais, ou não, né? Depende muito do negócio, mas em questão de sucesso e aí, óbvio, um cara que atingiu um nível desse e de retorno financeiro, pode ser que o nível que ele atingiu é o máximo que ele poderia atingir executando o que ele faz. E que existe um tempo limitado para isso acontecer, que é o tempo que ele vai continuar trabalhando nisso. Isso não necessariamente é errado, né? Porque, quer dizer, é um tipo de negócio diferente. Sabe uma coisa ele vai ter que ele abre mão de ser um Michelin 3 estrelas para ter 10 restaurantes sem Michelin e ganhar 10 vezes mais dinheiro. Mas aí vai ter 10 azias de ouro, né? Vai ter 10 azias de ouro
Então, mas isso é importante. Ou ele pode vender Big Mac no mundo inteiro, manter o mesmo padrão, nunca ter nenhuma estrela Michelin e conquistar o mundo. Perfeito. Mas é um padrão que não Mas merece isso é padrão de processo. Mas não uma personificação de algo, né? Isso não quer dizer que ele não tem um sucesso, porque, por exemplo, o cara pode estar... Ele é o, sei lá, tá entre os 10 melhores restaurantes do mundo. O mundo inteiro conhece ele e ele não é um McDonald's, entendeu? Até no McDonald's as coisas mudam. Porque eu vou lembrar quando vocês eram criança, que você entrava em todo McDonald's que você entrava, tinha lá alguém fantasiado de Ronald, ou de Shake, ou sempre tinha. Sim. E até hoje você já nem vê mais esses elementos no McDonald's, você não tem mais esses daí. Então, assim, eles até tiraram as Quando você imagens, era né? criança, tinha o Big Mac. Não tem mais. E o Big Mac tem até hoje. Exato, e o Big Mac... O Big Mac eles não vão tirar nunca. Não, não, ele diminuiu, ninguém mais come, não, muita gente come ainda. Mas ele foda que é uma marca, né? O Shake era apropriação cultural de alienígenas, né, mano? Aí os caras... Aí a lacração forçou eles a tirarem a... Já que a gente trouxe o McDonald's pra pauta aí, o McDonald's ele faz uma coisa muito boa. O McDonald's tá sempre... O molho caipira é foda, velho. E o Magnífico Bacon, E o Ranch é novo, que é reformulação. Que é maravilhoso. É maravilhoso. Mas fala aí, Guma, você não gosta do molho caipira? Por que você não gosta do molho caipira? Caralho. Eu ia falar que tipo, o McDonald's tá sempre atento e é altamente adaptável, cara. Porque logo que surgiu a moda das hamburguerias artesanais, aquela coisa, gourmet, ele lançou a linha Signature, cara, porque ele sentiu a ameaça, porque tinha a hamburgueria. Inclusive, mas tudo bem. É verdade. Não, mas Eu tipo, também mas você fez bem a leitura, é isso mesmo. E se pensar no nível de escalabilidade, né? Eles têm, inclusive, os cardápios em cada país são diferentes, né? Tem coisas diferentes. Imagina a loucura que é pra controlar isso também. Né? Tem que estar muito assim. Mas o tema que a gente quer trazer depois. Eu comi McDonald's na Austrália que tinha beterraba. Ó, que tinha beterraba. A hora que eu mordi o lanche que eu vi beterraba, eu falei, beterraba, mano? Quem põe beterraba na porra de um lanche? No Chile tem guacamole. E era bom, hein? Era bom pra caramba. Bom pra caralho. Mas assim, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, e na minha visão, assim, o Gui falou muito bem, às vezes aquela forma que a empresa foi fundada, aqueles elementos são o suficiente para ser daquele tamanho e às vezes aquilo é o bom o suficiente. O problema é que muitas vezes está ligado a uma acomodação, principalmente patrimonial, da pessoa que tá ali na frente. Que tipo, eu acomodei, eu cresci e hoje o meu padrão é tanto. O dele. Daquela pessoa. Concordo. Entendeu? Inclusive o conceito de sucesso pra ele muda, né? Exatamente. Como eu já tô acomodado aqui, ele passa a querer resolver coisas que às vezes não trazem resultado pro negócio. E o problema maior é, dentro de uma estrutura, de uma empresa, quanto mais isso acontece, a empresa deixa de crescer, é um movimento natural, até pela economia mundial, que a empresa precisa crescer. Não dá pra ela ficar só daquele tamanho, porque uma hora aquele momento que ele está de acomodação, seja financeira ou até mesmo de demanda, vai deixar de ser, não vai mais suprir, é insustentável, entendeu? Então o crescimento é um caminho mínimo da empresa, ela precisa crescer, tá ligado? Não tem como. E aí esse pode ser um fator problemático aí, de não mudar as coisas às vezes. Eu acho assim, é muito importante ter valores, algumas coisas são essenciais no dia a dia, que passam pela empresa e para a empresa, que precisam ser mantidas, mas algumas coisas precisam mudar invariavelmente. Tá? Eu acho que cultura e valores, assim, se a empresa resolve tratar disso ou não, vai existir, entendeu? Tipo, vai existir. Exatamente. Não tem como não ter. Ela vai ter a cultura, os valores e as coisas. Se não existe uma estratégia para que aquilo seja controlado ou direcionado, vai existir. Né? A galera cria. Ou ela acolhe a perspectiva da adaptação estratégica, ou ela absorve as consequências de não ter isso, né? Do que tem lá. Aí eu acredito que também não tem certo e errado e tal. Aí vai de saber jogar, né? Com a equipe, com a liderança e construir algo que vai ficando mais alinhado com o mercado que ela atende. Aí isso vai perpetuar, vai fazer ela crescer. Agora, se fica muito desconexo, às vezes é complicado. Né? Mas a questão estratégica, ela pode definir o meio ou o fim de uma empresa. Sim.
Sim, com A ausência certeza. da estratégia, sem dúvida, vai levar ao fim. Inclusive, Ô, Cauê, Às vezes não, né, Cauê? Às vezes o cara não tem nenhuma estratégia e vai reagindo. Ele não sabe nem como é que ele tá sorte vivo, também, né? né? Tem Ah, o fator, é, Cara, tem, tá virando pra ele, cara. tem um O cara- imponderável, Verdade. Dentro do processo de sucessão, seja ele hereditário, que nem o Ivan deu uma aula pra gente aqui, ou um processo de sucessão profissional, ou por pressão de mercado, enfim. A zona de conforto para quem está sucedendo é um risco muito grande, porque existe uma zona de conforto ali, ou um colchão onde aquele herdeiro, aquele sucessor é colocado, que sustenta ele muitas. Às vezes o colchão é de dívidas e problemas. Gostaria de começar. Aí você pode tirar tudo. a zona de conforto. Não existe a zona de conforto para quem entra nesse dívidas e problemas. Quem Sim. chega num processo de sucessão pegando um filezinho lá. Pera aí, repete aí, por favor, que travou aqui pra mim, mano. Eu não entendi a pergunta. Como é que é? Então você assiste depois. Não, brincadeira. todo mundo vai responder. Dentro de um essa, né? processo de sucessão, Zolinha. Ah, Seja ele hereditário ou profissional ou por pressão de mercado, enfim, o Tá. método tanto faz. Mais Processo. dificultoso do processo. Crustáceo. O ponto mais problemático é a zona de conforto, imagino eu, a Tá. zona de conforto de quem está assumindo aquela posição, porque existe um colchão, uma segurança, às vezes, isso pensando nas empresas que você pega, que vem um filé. Esquece as Tá. empresas que vêm com problemas e dívidas, que aí Tá. não tem zona de conforto, aí é correria e dedo no cu e o caralho. Então começa Nossa, você. mas é assim mesmo? Caraca, Meu ainda bem que eu não amigo. sucedi ninguém aí, Você né? não sabe o que é você assumir uma empresa com Com problema. o dedo no cu. Fiote. Você começou do zero, né? Então, Não, logo vai estar chegando esse Se dedinho você aí. passar né? essa porra pro seu filho, vamos ver como é que vai É. estar essa caceta aí. Vai ser foda. Ó, posso começar? Vai, Posso começa começar? você, então. Jogar em pó e maconha. Beleza. Deixa ele Ó, começar, e aí- pelo amor de Deus. Aí, além de responder essa questão, eu também queria, juntamente a esta nobre perspectiva aí perguntada pelo nosso intermediador, colocar um outro ponto. Que aí é uma experiência minha como alguém que não é herdeiro, mas lida com alguns herdeiros, né? Uhum. Eu acho que 70% dos herdeiros que eu lido são caras muito firmezas, muito gente boa, muito humanos, tudo. Mas 30% os caras são muito filha da puta. Mas os caras são filha da puta num nível assim que você fala assim, mano, não é possível. Ou o cara não entende o mercado, ou ele não sabe lidar com gente, ou tipo, ele não entende que amanhã, tipo, ele pode estar passando fome, ele vai precisar de você, tipo, e ele vai tomar no cu. Porque, tipo, não vai ser só de mim, vai ser de outras pessoas, né? Então, uma das coisas que eu percebo que falta a alguns herdeiros é sofrimento financeiro. E sofrimento financeiro ensina muito, né? Ensina bastante. Quando você não tem dinheiro, tipo, sei lá, você não consegue comer a comida que você quer comer. Graças a Deus eu nunca, não me lembro de ter passado fome. Mas já tive que escolher a comida, tá ligado? Tipo, porra, não vai dar pra comer pizza hoje, não vai dar pra comer isso daqui hoje, não vai dar pra ir pra essa balada hoje, porque eu não tenho esse dinheiro. Né? Então, alguns desses herdeiros falta isso. E quando falta isso, o cara lida com uma perspectiva de dinheiro com você, principalmente numa negociação, muito superficial, como se ele realmente não conseguisse compreender. Não é nem que o cara é só filho da puta pela essência dele, mas ele não consegue compreender a dificuldade que você obtém em ter dinheiro. Então ele vai colocar propostas realmente absurdas, porque o valor que ele vai dar para o seu dinheiro é muito menor, porque o valor para o dinheiro dele também é muito menor. Então ele acaba refletindo isso nas negociações que ele tem. Né? Então, eu gostaria de colocar essa questão e respondendo a perspectiva aí, eu creio que acho que a principal dificuldade do herdeiro vai acabar sendo essa, né? Porque sofrimento na vida ensina muito. Você precisa sofrer quando você tem sofrimento familiar, quando você tem sofrimento de relacionamento, sofrimento financeiro, você se torna mais forte. Então, muitos herdeiros chegam muito fracos para exercer a profissão que eles vão exercer. Ó, eu falei de zona de conforto, o Michael falou da ausência do sofrimento financeiro, ou o sofrimento financeiro em si. Tem o ego. Cara, o ego é uma coisa muito complexa para lidar, seja uma pessoa abrindo mão da sucessão, seja alguém que está chegando para suceder, é sempre muito complexo de lidar com o ego também, tem mais esses elementos. Então eu queria ouvir do Rafa agora. Rafa, esquece não fica só com zona de conforto na cabeça. O que é para você
qual que é o maior cuidado que o sucessor tem que ter nesse processo aí? Cara, eu acho São que... vários, eu sei que são vários. Não, são vários. Me colocando no papel de um sucessor, né, postulante aí, eu sempre temi conseguir corresponder ao nível do sucedido, assim. Esse que foi o meu maior receio. Porque eu não consigo dizer quais foram os fatores que levaram a uma pessoa a construir o que construiu, viver o que viveu. São experiências de vida. E se fosse um curso, ele me falava, estuda isso e tal, mas não sei exatamente quais foram. Eu tenho a minha visão, sei que tem diferenças, mas meu maior receio, assim, o cuidado maior seria conseguir manter, porque, além de tudo, estaria sucedendo pessoa que eu admiro, né, assim, né? Então, manter o mesmo nível. Isso eu acho que seria algo que com certeza ia me provocar muito, assim, sabe? Ia me incomodar ou me preocupar. Por outro lado, esse que a gente falou, né? A gente tem diferença de visões, né? Então, quer mudar, tem coisa que você acha que tem que ser alterada, né? E tal, e que não funciona mais. E aí, você tem que se arrojado. Pra mim, eu acho que eu sou uma pessoa conservadora. Então, seria difícil também. Seria esses dois fatores, assim. Eu não tive tanto contato com pessoas que são herdeiras, assim, tirando as pessoas que aqui estão num caminho de sucessão. Mas, cara, vocês são exemplos, tipo, fora da curva de tudo que eu posso, que a gente pode conversar. Porque tem uma linha profissional, tem uma estratégia, enfim, né? Uma coisa muito diferente. É a bolha, é uma bolha. Uhum. Eu não consigo imaginar, né? Por exemplo, a gente sabe que na minha família a gente passou por uma situação de sucessão que não foi programada, né? E cara, foi terrível, assim, né? Porque a gente não tinha ideia de quantas coisas meu pai controlava na mente dele. Ele sabia, né? Tudo, custo, operação, fluxo, banco, fluxo de caixa e tal. São coisas que a gente não tinha a menor ideia de como ele queria personificação da empresa. Fora as coisas espúrias, né, que você descobre também. Não, ele era personificação. O Ivan tem certa razão, ele não passava pra gente todas as situações críticas, ele fazia um filtro, e aí a gente também descobre que tinha certas fragilidades, porque ele era mais pai do que dono, né? Então ele queria, né, de certa forma, filtrar. Mas, por outro lado, assim, a gente percebeu a grande complexidade com que ele dava, e eu comecei a revisitar minha mente de coisas que eu queria sugerir, e que eu até sugeria. Cara, eu não via quanto não fazia sentido, né? E eu achava que ele não chegava quanto fazia sentido. Mas eu porque ele estava errado. Em alguns pontos ele tava. Uhum. Mas aí é aquele negócio, é um limite, né? De gerações e tudo mais, e de vícios, como falou o Igor. Eu lembro que ele fechava o caixa numa fita, né? Numa fita de papel. E eu queria ajudar ali a informatizar isso para ele poder ver os números. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma planilha de Excel que chamava fita. Eu fiz o layout da fita, sabe? E ele cagou. Puta bagulho de merda, Rafael. Puta de merda isso daí. Não, ele pegou o cigarrinho dele, ficou olhando e falou, porra, isso é legal, mas... Não, tá bom, meu. E aí, o que eu posso fazer com isso? Não serve pra nada, não serve pra nada. E aí, no final, ele falou, cara, eu sei tudo isso aqui, sabe? Tipo, era um negócio pequeno ali, então ele sabia tudo, não precisava. Mas, enfim, a minha maior preocupação era conseguir, porque, principalmente por conta da forma que a coisa aconteceu, eu confirmei que o respeito que as pessoas com quem trabalhavam, funcionário e fornecedor, e cliente, era absurdo, assim, sabe? Que a palavra dele tinha peso e tudo mais. Ele tinha várias alianças assim, muito fortes, baseadas em muito pouco formalização, assim, vamos dizer. Muita confiança e muita formalização. E funcionava. E as pessoas acreditavam de fato naquilo. E assim, eu penso, cara, realmente seria muito difícil, né, conseguir me projetar como sucessor nesse nível, assim. E quando ele era vivo, eu achava que, poxa, eu podia ajudar mais, sabe? Eu conseguiria. Mas hoje eu vejo que ele tava um monte de degrau na frente. Então por isso essa é a minha percepção, sabe? Acho que esse seria um cuidado, assim, o cara manter o que funciona bem, assim. Bacana. Guma, além de tudo isso que a gente já falou, tem também um conflito de... Né, aí você elenca o que você acha que é melhor. Mas eu lembrei mais um agora, que tinha uma coisa que eu tinha anotado aqui também, que é o conflito das gerações, né? Essa transição de geração é bem complexo para lidar também, mas eu quero que você fique à vontade, você quer influenciar, mas quero que você fique à vontade para falar qual que é o seu.
Né? Qual que é o fator que você acha que é mais problemático no processo de sucessão? No meu caso ali, enquanto tinha essa linha, tudo foi principalmente a informatização, de fato, que o Rafa citou aí. Porque é exatamente o que eu queria mudar quando eu citei num comentário atrás no podcast, foi exatamente isso. Eu estava tentando implementar um pouco mais de tecnologia, controle de estoque, o controle de estoque era num caderno, cara. Era num caderno e eu falava, meu, não é possível, velho. Tá ali num caderninho, tipo, se pegar fogo o bagulho acabou. Não é possível que não existe nada melhor que isso, né? Então, daí eu tentava fazer, não dá pra fazer, não pode, tipo, pagamento online no banco. Fazer aí no banco, cara, pagar boleto por boleto, falei, meu, dá pra pagar tudo online, cara, você tá doido. Ele, olha, daí eu... Uma coisa que é muito louca, né, que a tecnologia é o meio, o processo dele sempre funcionou bem, né? Exato. Sempre funcionou. Só que daí teve um dia que a gente foi fazer um pagamento online. Fizemos alguns, mas num dia que ele foi acompanhar, falou, então beleza, eu vou aprender esse negócio aí porque tá indo bem. Inacreditavelmente. No dia, o sistema do banco caiu. Não funciona essa merda aí. Não, mas caiu no meio do pagamento. No meio. Aí é trevas, né, velho? Aí foi trevas, mano. Daí ele, velho, nunca mais usa essa bosta de internet pra fazer merda, né? Era foda. Cara, mas assim, mas hoje ele teve que se adaptar, entendeu? Eu acho que o principal motivo também, aproveitando um pouco do gancho aí, inclusive o que o Marco falou, a palavra é se adaptar, é se estar preparado, cara. Tipo, você tem o seu herdeiro, não é feio ser herdeiro. Feio é você não conhecer a sua fábrica, é você não conhecer o mercado que você está inserido. Então, se você é o herdeiro, é um grande privilégio. Já que você tem esse privilégio, vá se preparar para assumir esse negócio, para assumir essa bomba. Vá aprender com quem já tá lá, tipo, pergunta, olha, por que você faz assim? Vai se preparar para assumir essa bomba. É uma bomba. O que o Guma falou agora. Não, mas é verdade. O Guma falou agora, ele foi perfeito, velho. Estagiários ouçam este conselho. Ele foi perfeito. Excelente conselho. Eu tinha pensado em comentar isso, acabou fugindo no meio da discussão, mas é impressionante o que a gente vê de depreciação, às vezes, o tanto de dedo que apontam para um cara que está chegando numa posição de sucessão, como se ele fosse um privilegiado, que a gente falou no começo. Cara, tem que parar pra pensar de forma mais macro e pensar quantas vidas dependem que aquele cara funcione bem. O pessoal tende muito a olhar, rotular o cara, às vezes pensar assim, porra, eu seria melhor que ele nesse... Mas esquece de enxergar que a continuidade do negócio, às vezes depende daquela pessoa estar ali, naquele processo de sucessão. E quantas famílias dependem daquilo, e aí o pessoal olha o que só? O cara é filhinho do dono. Cara, generalizando é difícil, só fazendo um adendo, desculpa interromper, só fazendo um adendo ao que o Cauê disse e o Guma disse também. Uma outra coisa que, quando qualquer um dos nossos ouvintes pensar sobre um herdeiro que você poderia fazer melhor que ele, olha para o seu pai e vê o que ele fez. Porque se o seu pai não te deu uma empresa, é porque ele não fez o que o pai do cara fez. Essa é a grande diferença. Pode ser um exercício. Então, a gente não sabe... É um privilégio. Às vezes o cara não teve pai. Mas é da vida do cara, mano. Até porque, muita gente pode ter o tempo que você tem que se modernizar, você tem que olhar como tudo foi construído para que você consiga fazer alterações que tenham um embasamento, que não se percam no que já tem ali de atrás. Alterações que façam sentido pro futuro da empresa, né? Porque muitas vezes chega um cara lá que eu só quero fazer alteração, e a alteração não faz sentido nenhum pra aquele negócio. Quero mudar tudo. E chega simplesmente querendo confrontar a ideia do antigo, querendo confrontar. Às vezes é uma questão familiar que ele traz ali, né? A gente não sabe como que é a relação de cada um, né? Não, às vezes é o que eu falei do ego, às vezes de querer provar que é melhor já de cara. Entendeu? Então eu acho que tem um ponto assim, generalizando, né? É difícil generalizar, tem situações que às vezes a pessoa pode ser que ela assuma um posto da empresa que ela realmente não está pronta. Às vezes ela nunca se importou, às vezes é por um acaso que ela não está pronta, ela pode ser muito nova às vezes também. Imagina, né? Você vai suceder se você tá numa sucessão, né? Cara, tem gente que tá lá há mais tempo que você, que trabalhava, né, com o fundador e tal. Pessoas que você tem que se aliar e vice-versa. Ela sabe que precisa de você, você precisa dela para a coisa continuar funcionando. Mas existem aquelas pessoas que estavam lá que você discorda muitas vezes, né? Várias empresas familiares, eu já passei por algumas experiências de trabalhar em empresa familiar ou para empresas familiares, que tem um cara que não faz sentido na estrutura, não faz sentido dentro da empresa,
Mas ele é amigo do cara, que o fundador, que tem ele lá, porque ele, ajudou a apertar o primeiro parafuso. Ele ajudou a carregar a primeira caixa pro estoque. E o cara tá lá. E esse cara... É difícil. Obsoleto às vezes, mas tá lá. Eu tô falando no meio político, principalmente, assim, né? Legislativo e executivo, só. Judiciário tem não. Não, pode acontecer. Que é igual acontece numa empresa. Tem uma pessoa que tem afinidade. Você indicar um boçal pra ministro, isso acontece muito. Isso tem bastante. Eu nunca vi no Brasil, não. Mas dependendo da amigo que falando muita merda, quer ser ministro? Tem uma história que eu ouvi desse tipo, Cauê, que no começo da empresa, o cara que ocupava um cargo, né, tinha um salário, mas não fazia porra nenhuma, mas se você cruzasse o caminho dele, você tá fudido. Mas o cara fazia o quê? Nada, mas no começo ele ajudou a fundar como? Ele fez espionagem industrial. Olha aí. E aí o cara falou, mano, então esse parça é meu. Outro cara que é o que eu falei. Total. Sacriplanta. O cara ajudou a carregar a primeira caixa, sei lá o quê. Chegou a trocar um diretor que mandou o cara embora. No dia seguinte o cara tava lá. Não, o seu fulano, que é o dono, ficou sabendo e mandou trazer de volta, recontratar. Mas como assim, cara? Eu sou o diretor, fui contratado, esse cara aqui não faz sentido. Não, mas esse cara tem que ficar. Só fazendo um adendo nisso que o Rafa falou, vamos tentar dizer isso de uma forma mais podcastiana, pra gente não ser cancelado, né? Mas a gente sabe que tanto instituições públicas quanto privadas precisam exercer perspectivas não tão... Republicanas, porra, obrigado. Não tão republicanas em sua existência. Então, um cara assumiu a bucha um dia. E aí o cara chegou pra esse mano e falou assim, pai, tamo junto pra vida. Tamo junto pra vida? Tamo junto pra vida. Mas você morreu e veio o sucessor. O sucessor vir querer cortar esse mano. Porque se ele cortasse esse mano lá atrás, a empresa não existiria. Só uma coisa tá acima da cadeia hierárquica, que é o pacto de sangue. Que aí não entra dentro do fluxo, que é o que o Rafa falou. É aquele cara que tem o segredo, e aí não às vezes pode ser até alguém às vezes, uma situação que não é tão incomum. Vocês podem saber. O cara que tá ali e que vai assumir quando sair, pode ser o cara que ele deu a testa dele pra bater quando precisava. A empresa tava na merda, o cara falou assim, não, pode colocar. Coloca no meu nome essa porra toda aí. Coloca no meu nome que eu vou segurar. O pessoal nem sabe. Na reta, né? Um grande exemplo recente chama Antônio Palocci, mano. O cara foi lá e falou assim, pai, manda os 30 mil na minha conta que eu sou italiano. E, mano, subiu até o final. E ainda não, a gente ainda não ouviu um colega nosso falar. Igor, você não falou ainda dessa questão aí no processo de sucessão. O que é mais perigoso aí? Você já ouviu uma porrada de coisa que a gente já abriu ainda mais do que a gente estava falando. Qual que era o tema principal? Falamos de conflito de gerações, ego, zona de conforto. O que é o mais difícil para controlar ou para você que você tem que ter cuidado? Eu consegui enxergar da minha experiência, mas assim, no processo de sucessão, eu acho que depende muito, né, do momento da empresa. Se a empresa está num desafio de escalar, se a empresa está num desafio de se reinventar, se a empresa está num desafio de... É o Luan, esse merda. Depende muito. Só precisa se reinventar, o desafio vai ser com a liderança, vai ser ali, né? Para poder atualizar a estrutura. Agora, se o desafio é de produto, de serviço, sei lá, cara, eu acho que depende muito, assim, depende muito qual que é o objetivo dessa empresa, assim. Aí a sucessão e a maturidade, né, do que a gestão está preparada para poder trocar as pessoas dentro dos papéis, né, e as pessoas não terem propriedade dos papéis, tipo assim, é o que manda, assim, se a pessoa tem muita propriedade do papel e com ela vai o processo, com ela vai a fluidez do trabalho e tal, eu acho que esculhamba muito. Agora, se já tem uma maturidade e a pessoa vai, o processo fica, tipo assim, aí o estresse é menor, mas assim, no fim, eu acho que depende muito do momento da empresa e o que ela tem que entregar. Eu acho que isso que vai mandar quais são as relevâncias, né, na transição de líder, de executivo, de estratégico, de tático, essas coisas. Caso você seja um herdeiro, velho, você já se ferrou, porque, mano, você vai ter que assumir essa empresa. E se você não fica pesando no mano que tem um pai que tem dinheiro e é o dono da empresa, velho. Você tem, então faz lá o seu trampo e um dia você vai chegar lá. Ai, meu Deus do céu. Belo conselho, fezes.
Só perde pro silêncio, faz seu seu conselho. Qual conselho? Faz um conselho. Faz seu trampo, irmão. Não, Dá eu um vou conselho aí, aproveitar. dá um conselho aí, dá um Faz seu conselho aí. corre, parceiro. Eu quero dar um conselho. Fala aí, assim, um conselho que é o seguinte: respeitem a sucessão, né? Se coloquem como sucessores de empresas que vocês de fato gostem e tenham respeito pela história. Porque se não for assim, o risco de você acabar com a história de uma empresa construída Grande. por alguém que não foi você é muito grande. Boa. Ótimo, Boa. ótimo, Incrível, mano. ótimo conselho. Foi boa até a ideia do Michael. Conselho pros nossos os possíveis sucessores aí. Quem serão os nossos sucessores nesses podcasts aqui do caralho? Dá um conselho pra eles. Cara, eu tenho só uma palavra. Adapte-se. E é isso. Corra atrás do seu. Se você não tem uma empresa pra herdar o seu sucessor, faça a sua, corra atrás do seu, como o Michael disse. E se você tem, se prepare e adapte-se. Porque o mercado vai te cobrar. E faça bem a sucessão quando for o momento. Boa, Gu. É. Rafa, você agora. Olha, se eu puder dar um conselho, se você almeja suceder, né, ao seu pai, enfim, né, quem seja, comece muito antes, né? Não deixe para cavar o poço quando tiver com sede. Você tem essa ideia, você tem que se fazer como nossos amigos aqui. Entra lá desde o começo, vai pro chão de fábrica, começa a entender por dentro bem, porque se não for dessa forma, fadado ao insucesso está. Porque, chegar lá só para pousar de dono da empresa é desgraça. Né? Então acho que esse seria meu conselho. Respeita, obviamente, isso significa já que se você seguir esse caminho, você está respeitando toda a história, né? Toda a trajetória, e que não significa que você não possa usar também quando chegar a sua vez. Perfeito. Seria isso. Ivan, sua vez de dar o conselho pros herdeiros ou pros sucessores, vai aí. Bom, se eu Contrate um pudesse dar advogado, um conselho. Mas isso pouco importa, né? Se você é advogado, funcionário público ou A primeira coisa é aprender os termos corretos, né? Primeiro vamos aprender a diferença entre herdeiro e sucessor, né? Tô brincando. Primeiro de tudo. Mas, se eu pudesse dar um conselho, seria exatamente nesse sentido que o Rafa falou. Se você não tem perspectiva de herdar nada e vai correr atrás do seu, capacite-se, prepare-se, estude, esteja à altura do mercado para poder ocupar a vaga que você pretende. Agora, se você vai herdar alguma coisa, faça exatamente o que o outro vai fazer. Capacite-se, prepare-se, porque não é porque vai cair no seu colo que você vai tocar a empresa só na base do achismo, do que você pensa que é o melhor. Não, você tem que ter embasamento científico, tem que ter um conhecimento, e que você só vai adquirir através da preparação, de estudo. Então, eu acho que tanto o herdeiro como o cara que não é herdeiro, ele tem que se preparar da mesma forma para que obtenha sucesso na empreitada, tá bom? Até porque se eu puder... Mesmo se for uma herança, se você não herdar direito, esse bagulho vai te fuder lá na frente. Vai. Você não faz ideia. Não, isso, se vocês me permitem, desculpa aí, mas assim, você vai, projeta sua carreira, estuda, faz sua faculdade, um dia você é herdeiro de uma empresa que você não sabe nem abrir a porta. E isso acontece. Não sabe nem onde é que fica a chave e reserva. Igor, seu conselho para os nossos herdeiros ou sucessores, qual seria? Além do que eles já falaram, né, agregando, né, procurando agregar, eu acho que não dispensar a oportunidade de observar as pessoas que refletem a empresa, observar de forma geral, sim. Eu acho que a observação antes de qualquer julgamento, de decisões, etc., é um aprendizado prático e muito mais rico, às vezes, do que um assunto técnico, teórico e tal. Então, para agregar, né? Para agregar o pessoal. Eu concordo com o que eles falaram e essa parte eu acho que é importante também, igual. Muito legal. E você, Gui? Qual o seu conselho? Tá com a cara de que vai dar um conselho maravilhoso agora. Arruma laranja. Ele nem sabe o que ele vai falar, ó. Ele vai tirar do cu agora, fica olhando, olha lá. Acho que meus amigos aqui já falaram bem. E uma coisa que também é importante é viva a sua vida aí. Não dá pra você encanar muito também, velho. Viva lá a vida. É sério. Não dá pra você encanar. Se você tá na linha de sucessão hereditária, né? Se você tem algo pra vir, se prepare, mas também aproveite a vida, porque nunca sabe o dia de amanhã, né? As coisas, o mercado como um todo aí, falando desse tipo de situação, é muito volátil, então
aproveite, aprenda, mas não deixe de curtir, porque é importante também você diferenciar o que é a sua vida pessoal do profissional. Dica aí, conselho, meus amigos já deram, seja você um herdeiro, um sucessor, ou até mesmo você, estagiário, que está ouvindo a gente aqui agora. Se você almeja suceder alguém, ou se por um acaso você sabe que essa bucha da herança vai sobrar para você, intere-se, não deixe essa merda estourar, vai atrás, procura, estuda, mesmo que minimamente, mesmo que seja só para você delegar e não delargar. Só pra cagar na cabeça, isso. Delegar, não delargar, senão você vai se fuder nessa porra. Então corre atrás tá pronto, dessa merda aí. Pronto o suficiente pra pelo menos trazer alguém que possa fazer o que você não consegue fazer. Se você não se conecta com o negócio, vai atrás de alguém. Mas vai atrás do Wi-Fi. Vai atrás de alguém pra cuidar disso pra você, senão essa merda vai te fuder lá na frente. Ou mesmo que você não queira fazer, mas pra ninguém ficar te enrolando. É isso. Entendeu? E principalmente, com tudo que a gente já falou aqui, o que você precisa fazer agora? Entra, se inscreve no caceta do canal, deixa o like no vídeo, assiste até o final. Comenta a sua opinião sobre o que o herdeiro tem que fazer. Manda não confie nos dados do Michael, família Mancini não fechou. O Wikipedia aqui já pediu, eu já pesquisei aqui, ele já pediu pra encerrar. Então deixa seu like, se inscreve no canal, segue no Instagram, no Twitter, YouTube, no Spotify, tem tudo que é lugar. Vem com nós. E não esquece de ativar o sininho no YouTube. Ativa o sininho no YouTube pra receber notificação. É isso. Sino dourado, é nóis. Valeu. O segredo galera. Do sucesso está no sino dourado. No sino dourado. Já falamos de virtudes e virtudes, vamos encerrar com o segredo do sucesso está no sino. Tá no sino. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.